Olá, boa noite. O nosso grupo irá falar sobre o documentário Criança, Alma do Negócio. Um fato muito relevante que me chamou muita atenção foi que apenas 30 segundos de uma publicidade já influencia uma criança. E a maioria das crianças estão muito vulneráveis a ter acesso a essas publicidades diretamente ligadas para elas, porque a correria, né, do dia a dia dos pais, vai fazer alguma coisa, a criança fica o quê? Na frente da televisão, na frente de um computador. Hoje em dia, apesar de existir as leis, as resoluções que são para proteger a criança, que ela não tenha tanto acesso a isso, não é bem feita ao pé da letra, né? Como bem dizer. Porque existe a resolução 163, que é da CONANDA, que é do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que ela faz restrições à publicidade dirigida a criança até 12 anos. Hoje, atualmente, essa publicidade é um pouco mais respeitada somente na TV aberta, porque na internet, nos canais fechados, essas propagandas são livremente feitas e as crianças têm muito acesso. Nessa resolução, é considerado abusivo o uso de linguagem com sons, com efeitos sonoros especiais, uso de trilha sonora que seja feita diretamente para criança, feitas por pessoas que tenham influência sobre essas crianças, uso de personagens infantis, é proibido também promoção com uso de distribuição de prêmios, e tem brindes colecionáveis, e com apelo que seja para publicidade infantil. E uma coisa também que é muito relevante, é que a publicidade ela é dirigida para as crianças, mas é levado em conta que a maioria das crianças que querem alguma coisa e não tem acesso a isso naquele momento, e muitas vezes leva isso para a vida adulta. E sendo assim, quando ela tiver dinheiro financeiramente para poder consumir e comprar algo, ela vai consumir. Que é uma coisa que ela levou de quando era criança, que assistiu, que fez alguma propaganda que os pais não pôde proporcionar determinado produto para ela, ela vai levar muitas vezes isso para a vida adulta. E é isso que temos que ter muito cuidado com as nossas crianças, tentar ao máximo fazer com que elas não tenham tanto acesso a esse tipo de propaganda, porque é quase impossível, né? Hoje em dia, como é proibido vender esses produtos colecionáveis, mas uma das propagandas que a gente vê muito é do Big Mac, que você compra um lanche, você ganha um brinquedo, e você vai estar no mercado, você vê um salgadinho, às vezes vem com algum brinde dentro. O Kinder Ovo é um desses produtos que influencia ainda mais a criança a consumir. E é isso. Agora eu vou passar a vez para os meus colegas, para poder dar continuidade ao assunto. Bom, continuando o que a Ana Paula estava falando, as crianças elas não têm maturidade suficiente para se proteger dessa persuasão que é a mídia. Então, os pais, que por estarem trabalhando, por estarem ocupados, às vezes acabam impondo isso para a criança, colocando ela de frente com essas mídias. Eu mesmo, como mãe, coloco sim a minha filha na frente de um celular, na frente da televisão. Porque tem alguns momentos que eu preciso fazer algumas coisas, que eu preciso trabalhar, que eu preciso estudar, e não tem como, e eu sei que isso é errado. Eu estava vendo um estudo norte-americano
que foi feito com 40 mil crianças e adolescentes e descobriu que quanto mais tempo em frente a uma tela, menores eram os níveis de curiosidade, autocontrole, estabilidade emocional, concentração, habilidade de finalizar tarefas e de fazer amigos. Então, essa socialização não acontece mesmo. E a gente vê isso nas crianças que cada vez estão mais ligadas na internet, que cada vez estão comendo mais, estão consumindo mais. Então, as crianças crescem crianças consumistas, crianças que acreditam que o mundo é um conto de fadas, que não tem frustrações. Então, a mídia oferece isso para elas e nós, como pais, deixamos. A gente acaba deixando. Eu sei que isso é errado e tento não colocar o máximo possível para minha filha, mas tem alguns momentos que eu acabo colocando. Então, eu vejo como isso faz mal também, às vezes, para ela, porque às vezes ela quer ficar lá assistindo o tempo todo, sendo que ela pode estar brincando, que eu posso estar brincando com ela. Então, Outro ponto que eu achei bem legal foi que o Conselho Nacional do Direito da Criança e do Adolescente, o CONANDA, ele tem algumas regulamentações, tem algumas leis para que essa propaganda não passe em horários que as crianças estejam de frente às telas, para tentar diminuir esse impasse com as crianças. Então, alguns países como a Grécia, como a Itália, eles nos horários das 7 às 10 da noite não podem ter propagandas destinadas ou veiculadas para crianças. Então assim, é uma forma que esses países encontraram de fazer com que com que as crianças não sejam expostas a essas propagandas, mas infelizmente ainda existe. Tem alguns aplicativos também que a gente pode colocar no celular para as crianças assistirem justamente coisas voltadas para crianças. Não tem propaganda, mas assim, algumas coisas são... tem um vídeo de uma criança brincando com uma boneca. Aí minha filha outro dia me falou assim, mamãe, quero uma casinha. Aí eu fui olhar o que ela estava assistindo um desenho, um videozinho que uma menina entrava numa casinha. Então minha filha tem 2 anos, já está sendo influenciada. Então assim, é inevitável que eles tenham acesso a isso. Mas a gente tem que mostrar que não existe somente aquilo. Essas propagandas, elas fazem com que as crianças cresçam sendo consumistas, egoístas e sem um ideal de vida. Mostram um mundo que nem todo mundo pode ter. E assim, faz crianças sentirem vontade de ser ou de ter alguma coisa que a mídia impõe. Então, às vezes, a família não tem aquele poderio de poder comprar alguma coisa e mesmo assim... As crianças são influenciadas por aquilo, elas têm o desejo daquilo, o amiguinho tem, não sei quem tem, então acaba influenciando a criança. Então, esse documentário, ele mostra bem como as crianças são influenciadas. Eu achei muito bacana, porque também mostrou, eu gostei da parte que mostrou das frutas. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? Não. Esqueci. Aí quando mostra um salgadinho, isso aqui é um salgadinho Ruffles. Esse daqui é um Danone. Então, assim... Olha como elas estão, o mundo como está sendo mostrado para elas. Então, eu acredito que é inevitável que eles sejam expostos a isso. Mas a gente tem sim que ficar de olho, que a gente tem que tentar outras maneiras de influenciar, de fazer com que a criatividade da criança seja estimulada. Então, eu acredito que a gente tem que tomar muito cuidado em relação à saúde das crianças, em relação à vida social das crianças. Então, a gente tem sim que tomar muito cuidado com as nossas crianças, com o que nós mostramos para elas, com o que nós servimos para que elas se cresçam e se tornem adultos que não sejam compulsivos, que não sejam consumistas, que não sejam egoístas, que saibam estar de frente com o mundo.